Boa noite, irmãos, graça e paz, que a graça, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus esteja sobre a sua vida nessa noite. Mais uma noite de upgrade, quarta especial, assunto especial nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas antes de orarmos, antes de iniciarmos essa palavra, eu quero pedir 3 coisas. Primeiro, que você toque o like, dá o seu like aí, é muito importante você fazer isso. Outra coisa, se você está no YouTube, se inscreva agora no canal e toque o sininho, tá bom? Vou dar um minutinho, faz isso, e isso vai nos ajudar a ajudar o canal da igreja, tá bom, queridos? É uma alegria estarmos com você, nós vamos orar agora. Tenho certeza que essa noite, nessa upgrade especial aí, sobre a volta de Jesus, assunto do Apocalipse, e também algo especial que nós vamos finalizar falando, Deus vai falar com você. Feche os seus olhos então aí na sua casa e vamos orar. E também é importante, queridos, antes de orarmos, que você divulgue, compartilhe esse vídeo com seus amigos, bem no início dele. Tenho certeza que isso vai despertar pessoas que são cristãs, que estão afastadas, cristãos que estão frios, pessoas que não são crentes. Essa palavra é especial para você. Então divulgue aí, compartilhe e vamos orar para que essa palavra de hoje venha falar no seu coração. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva. A sua palavra é que transforma a vida de uma pessoa. A sua palavra é maravilhosa. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Então a minha oração nessa noite, Pai, é para que o Senhor visite a casa de cada pessoa que está me ouvindo. Oh Deus, aquele que está enfermo, desde o início dessa palavra, a sua palavra é remédio. Isso é o que diz a Bíblia. Sua palavra é remédio. Então se alguém que está me ouvindo, meu Pai, estiver doente, que haja cura nessa noite, em nome de Jesus. Aquele que está fraco, a sua palavra restaure e levante o abatido nessa noite. Tua palavra visite agora o teu poder, visite os casais, as famílias nessa noite. Deus, nos envolva com a tua presença. Nos envolva com a tua presença. Enche de anjos lá na casa dessa pessoa que está me ouvindo. Que a tua presença encha a casa do meu irmão e da minha irmã agora. E todos que estão me ouvindo sejam impactados pelo poder da sua presença. Porque é ela que transforma. A sua presença e a sua palavra tem poder de transformação. Então entra transformando agora cada família que está me ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu disse, é uma alegria estar com vocês aqui. E nós vamos iniciar mais essa quarta upgrade especial. Semana passada nós falamos aqui sobre o mapa da sequência dos eventos escatológicos. Como você está vendo aí no online, esse mapa aqui nós falamos já sobre ele semana passada. E hoje nós vamos focar apenas aqui no começo, ó. Nós já falamos até o final desse mapa, até o juízo final. Nós já demos uma palavra sobre isso. Falta falar sobre o finalzinho do mapa. Porém nós voltamos aqui no início, logo após o arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o que acontece logo após o arrebatamento da igreja. Nós vamos falar hoje sobre o tribunal de Cristo e sobre a nova religião mundial. Semana passada falamos do mapa. Semana passada falamos sobre o inferno, né? Quem vai estar lá. Falamos também sobre a pandemia, sobre essa vacina. E como eu havia dito, vocês já estão ouvindo aí nos noticiários, o governador Dória, né, já está dizendo que vai ser obrigatória, enquanto o nosso presidente diz que não vai ser obrigatória essa vacina. Então, nós estamos vivendo os tempos aí do fim dos tempos mesmo, né? Queridos, nós vamos falar hoje sobre o tribunal de Cristo. E aí no final eu quero dar sempre a cereja do bolo, né? Ou seja, eu sempre falo de alguma coisa especial, alguma coisa específica que tem acontecido, que está linkado ao final dos tempos e que já está acontecendo hoje,
atualmente. E uma dessas coisas que eu vou falar é da nova religião mundial. Então fique comigo até o final desse culto, até o final dessa palavra, porque em cada detalhe dela você vai aprender, vai ser renovado, impactado. Seu coração hoje vai ser renovado pela palavra de Deus. Então vamos lá, eu vou iniciar falando aqui sobre o tribunal de Cristo. Então eu quero dar uma introdução, ok? O primeiro ponto aí é a introdução sobre isso. Então a primeira coisa, irmãos, é o primeiro evento escatológico logo depois do arrebatamento da igreja. É importante que você entenda, a igreja foi arrebatada, logo após o arrebatamento vai acontecer o tribunal de Cristo. O que vem a ser o tribunal de Cristo, irmãos? É o lugar onde todos os justos, os lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que morreram, que são cristãos, aqueles que foram arrebatados no arrebatamento, esses vão comparecer para julgamento das obras e para recebimento de galardões. Então esse tribunal de Cristo é para isso. Nós falamos há algum tempo atrás sobre 3 julgamentos que a Bíblia menciona. O primeiro deles é o que eu estou falando agora, o tribunal de Cristo. O segundo julgamento que a Bíblia menciona é o das nações, que vai acontecer logo depois. Aqueles que escaparam do período da grande tribulação vão passar por esse julgamento das nações para decidir sobre o milênio. E o último julgamento, que é o juízo final, o grande trono branco. Nós já falamos sobre isso também. Se você quer ouvir, você volte aí no canal da igreja, algumas ministrações lá atrás. Então esse julgamento, esses 3 julgamentos, queridos, vão ocorrer para pessoas distintas, ok? Pessoas diferentes. Uns são crentes, os outros são as nações que escaparam aí da grande tribulação. E no final os ímpios, pessoas lá que passaram pelo milênio, né? E assim vai. Então vão ser períodos e propósitos diferentes em cada um desses julgamentos. Então os salvos aqui, irmãos, eles serão julgados apenas no tribunal de Cristo. Eles não vão passar por outro julgamento, segundo o que nós acreditamos. E para que esse julgamento no tribunal de Cristo? Para a prestação de contas. Do que? Da nossa vida aqui na terra, da nossa mordomia, do tempo, das finanças, de como nós lidamos com a família. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Então, queridos, quando se fala de tribunal de Cristo, é o local onde os crentes vão participar, vão estar diante de Deus para prestar contas das suas obras. Então nós não podemos esquecer que nós estamos aqui na terra como mordomo. O que é um mordomo? O mordomo é o administrador das coisas de outra pessoa, certo? Então aqui não vai ser julgamento para condenação. Esse julgamento do tribunal de Cristo será recompensa conforme a obra que cada um fez. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, além do privilégio da salvação, irmãos, nós somos salvos, temos o privilégio de sermos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Mas nós temos um outro privilégio que a igreja de Jesus hoje tem se esquecido: de sermos cooperadores com Ele na sua obra. Nós, eu e você que está aí do outro lado da tela me ouvindo, somos cooperadores de Deus. Então é importante que a gente entenda que depois que Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, Deus fez tudo sozinho. Porém, depois que Deus criou o homem, nunca mais Ele trabalhou sozinho. Então Deus criou lá Adão, Noé, né, Abraão, Moisés, Josué, os apóstolos. E todos esses estavam aqui na terra para ser cooperador de Deus. Isso é, ou deveria ser, para mim e para você, um privilégio. Porque além da salvação, nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos aqui na terra para quê, irmãos? Para dar continuidade aqui à obra de Jesus aqui na terra. E nós precisamos entender isso, né? Então, 1 Coríntios capítulo 3 diz assim, vamos acompanhar o texto aí, a partir do versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer.
de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um, preste atenção nessa parte, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. É o que eu acabei de dizer. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Veja cada um como constrói. Então a igreja está cooperando com a obra de Jesus aqui na terra. Irmãos, é muito importante que a gente entenda que um dia, eu vou colocar muitas coisas importantes aqui, é importante que você preste atenção em cada ponto. Esse primeiro ponto é só uma introdução para você entender que um dia nós estaremos perante o tribunal de Cristo. E será julgado o que, irmãos? Não só o que você fez, como a intenção real de cada um de nós naquilo que nós fizemos, irmãos. Com qual intenção você fez? E nós vamos prestar conta da nossa mordomia, de como nós administramos as coisas de Deus. Nós vamos prestar conta diante do tribunal de Cristo. Então, depois dessa introdução, ponto número 2, eu quero que você entenda: por que não julgar e nem desprezar os nossos irmãos? Por que nós não devemos desprezar e nem julgar os irmãos? Eu estou falando sobre o tribunal de Cristo, então a Bíblia vai falar sobre isso. Romanos 14, 10 diz assim: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, qual é a razão pelo qual nós precisamos ter comunhão com os irmãos e não desprezar ou tratar mal os nossos irmãos? Porque segundo a Bíblia aqui, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e todos nós seremos julgados. As nossas obras serão julgadas, a nossa mordomia, a maneira como nós cuidamos das coisas do outro, que é Deus, como mordomos, nós seremos julgados. Terceiro ponto que eu quero que você compreenda: a quantidade e a qualidade do nosso trabalho. Ou seja, o que será julgado? O quanto fizemos e qual a motivação e qual a intenção que teve por trás daquilo que nós fizemos. Então, irmãos, é muito importante a gente entender isso. Olha 2 Coríntios capítulo 5, o que diz o verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, você vai receber, quer sejam más. Então, essa carta aqui de Paulo aos Coríntios é para os crentes, está falando com os cristãos, aqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus. Aí no contexto, o versículo diz assim, que cada um vai receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, se bem ou mal. Aqui Paulo está se referindo, irmãos, à qualidade do serviço que você presta para Deus aqui na terra, não só a quantidade. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê na Bíblia, e nós vamos falar disso mais para frente, isso se compara a pedras preciosas que a Bíblia coloca. Então, não basta, irmãos, escute isso, não basta trabalharmos em prol do reino de Deus, não basta você vir à igreja. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, mas nós precisamos fazer as coisas para Deus, não só fazermos, mas fazermos com o material correto, fazermos com a motivação certa, olharmos para dentro do nosso coração, porque isso vai ser julgado diante do tribunal de Cristo.
tudo vai ser julgado. A quantidade, mas também a qualidade, a motivação, a intenção do seu coração ao servir a Deus, ao fazer qualquer coisa para Deus. Eu creio, inclusive, irmãos, que nós vamos ter muitas surpresas. Porque muitas vezes, queridos, você vê, por exemplo, pessoas que trabalham, por exemplo, na intercessão, que estão ali orando pelas pessoas, ninguém está vendo, está orando pela nação, está orando pelas famílias, está orando pela igreja, e ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E nós vamos ter muitas surpresas, eu creio, né? Porque Jesus, Ele vai levar em conta não apenas a quantidade do que você fez, mas também a motivação. Com qual interesse você faz o que você faz para Deus. Então esse tribunal de Cristo é para prestar contas da nossa mordomia. É importante entender isso. Não é julgamento para condenação. Quarto ponto. Esse tribunal é um tribunal justo. Esse tribunal não vai ter injustiça lá de alguém. Mas Senhor, eu fiz isso. Não vai ter, vai ser um tribunal justo, não vai ter inveja, nem ciúme no coração de ninguém nesse tribunal. Sabe por quê, irmãos? Cada um que receber o galardão que receber naquele dia, vai estar ciente do porquê recebeu aquele galardão. Vai ter no coração um sentimento de justiça, porque o justo juiz que vai estar entregando o prêmio, o galardão para cada um de nós. Apocalipse 22 diz assim, verso 12: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez. Irmãos, entenda que texto maravilhoso esse texto de Apocalipse. Paulo está se referindo na Bíblia, quando ele fala de tribunal de Cristo, ele está falando de a palavra bema. O que é bema? É uma espécie de plataforma, uma espécie de púlpito, de pódio, onde os atletas subiam para serem premiados desde os tempos da antiguidade. Então a Bíblia está dizendo aqui que a igreja vai estar nesse bema, nesse pódio, nessa plataforma, recebendo, sendo galardoada nesse bema, nesse pódio, nesse tribunal de Cristo. Queridos, que privilégio para nós, né? Além de nós termos Jesus como Senhor, como Salvador, Ele cuida de nós, Ele guarda nosso coração. Nós temos paz, Deus nos cura, Ele nos restaura. Ainda assim, nós, de acordo com o que fizemos aqui na terra, qualidade e quantidade, nós teremos galardões para receber das mãos do Senhor. Então vamos lá. Quinto ponto que eu quero que você entenda. Aqui, nesse tribunal, não é julgamento para salvação, como eu disse no início, mas prestação de conta das nossas obras. Eu só citei isso no começo, mas eu quero que você entenda. Então, nesse dia, o tribunal de Cristo não vai ser um julgamento para condenação, né? Vai ser um julgamento para prestação de contas, ok? Então, se você chegou nesse tribunal, isso quer dizer que você é salvo, porque no tribunal de Cristo só terão os salvos, e ali o julgamento será das obras dos salvos, porque estes já foram arrebatados. Então em João 5:24 diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso quer dizer que aquele que crê na palavra, que ouve a palavra e crê, ele tem a vida eterna. Isso está falando com a gente. Nós vamos estar no tribunal de Cristo, porque nós cremos em Cristo, temos a vida eterna, já passamos da morte para a vida. Romanos 8:1 diz assim: Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você recebeu Jesus e guardou a palavra, você vai estar nesse tribunal de Cristo. Olha o que diz 1 João 1:7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, queridos, se andarmos na luz, ou seja, queridos, esse tribunal não é o juízo final, mas é para aqueles que andaram retamente, que receberam Jesus, que permaneceram fiéis até o fim, foram arrebatados ou ressuscitaram, né? Porque já estavam mortos, ressuscitaram com Cristo. Esse julgamento é das obras de todos os salvos. Que dia será esse, irmãos? Eu quero que você grave muito isso. Será o grande dia da prestação de contas. Prestação de contas do quê? Repetindo para você, da nossa mordomia, da nossa diaconia, ou seja, da administração, aquilo que nós fizemos quando tomamos conta das coisas do Senhor. De que maneira você foi esse mordomo que cuidou daquilo que Deus colocou na sua mão? O que fizemos com o que Ele nos confiou, irmãos? Queridos, eu vejo uma igreja hoje, um povo distante de Deus, distante da comunhão, até por conta de toda essa pandemia, um esfriamento. E nós não podemos esquecer que esse dia do tribunal de Cristo está chegando, irmãos. E nós vamos prestar conta, segundo o texto da Bíblia, de tudo aquilo que Ele confiou para nós fazermos. E tem muita gente que aposentou na fé, que aposentou na carreira da fé, que não está guardando o coração, que tudo acha difícil fazer, que não tem disposição para fazer nada. E tudo aquilo que Deus confiou para você e você não fez, ou você fez de maneira relaxadamente, você vai prestar contas. É a mordomia. O que é um mordomo? É aquele que cuida do bem de outra pessoa. Mordomia do que, irmãos? Por exemplo, mordomia do tempo. Como você tem gasto o seu tempo? Você é mordomo no tempo, você vai prestar conta do tempo, de como você gastou o seu tempo. Mordomia das finanças, você vai prestar conta de como você administrou, onde você colocou o seu dinheiro, né? Você que gasta o dinheiro com coisas erradas, ou gasta de qualquer maneira, ou futilmente, você vai prestar conta das finanças. Você vai prestar conta também da mordomia da sua família. Como você está cuidando dos seus filhos? Como você está cuidando da sua família, do seu casamento? Você vai prestar conta. Vai prestar conta da adoração que Ele deu na sua mão, dos dons, dos talentos, dos serviços que Ele colocou para você. Irmãos, ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Todo cristão vai comparecer. Como nós estamos correspondendo a essa confiança? Então não vamos esquecer. Nós precisamos despertar isso em nós. Deus, Ele entregou para nós talentos. Ele entregou quantos talentos, quantos dons, quantas oportunidades Ele entregou para você. E você de repente há anos aposentou isso. Ele entregou talentos e dons e coisas na sua mão, meu irmão querido que está aí do outro lado me ouvindo, para você trabalhar na seara dele. Mas, irmãos, não pensem que não haverá o dia em que vamos prestar contas da nossa mordomia. Nós vamos prestar conta. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho em breve. A minha recompensa, olha, fique atento a esse texto. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O texto aqui mostra uma necessidade de prontidão para a gente. Na verdade, assim, é para você atravessar a ponte, passar para o outro lado, ou através da morte, ou através do arrebatamento. A Bíblia diz aqui, ó, você precisa estar pronto. Por quê? Cedo venho. Por que a Bíblia diz, eis que cedo venho? Porque há uma necessidade, meu irmão, de nós estarmos sempre preparados, o tempo todo prontos e vigilantes. Porque, queridos, há muita distração. É muito ruim nós olharmos e vermos uma igreja distraída e até apóstata, uma igreja que se apostatou da fé genuína e verdadeira. E isso eu vou falar no final aí com você, é o grande projeto aí do anticristo.
Viu, irmãos? Preste muita atenção que essa pandemia está cooperando e muito com o projeto aí do anticristo. Então, quando a Bíblia diz cedo venho, é para que você esteja pronto e preparado. Aí depois ele diz assim, ó, a minha recompensa está comigo, que é o galardão para nos entregar. Disso nós vamos falar depois. Então imagina, querido, na região celeste, nós seremos arrebatados. E onde vai acontecer o tribunal de Cristo? No segundo céu. Então imagina, tem o primeiro, o segundo, o terceiro céu. No segundo céu, ali a igreja sobe, Jesus desce, a gente se encontra ali no segundo céu, onde vai acontecer então a entrega de galardão. Haverá prestação de contas nesse dia. O texto diz, para dar a cada um segundo as suas obras. Então imagina, pega lá o apóstolo Pedro, né? Na Bíblia, aquele homem que trabalhou e serviu tanto Jesus, entregou a sua vida para ele, né? A vida dedicada, e pega o ladrão na cruz, que não teve tempo para isso. Então, irmãos, entenda uma coisa com relação a galardão. O céu, a nova Jerusalém, o corpo glorificado vai ser o mesmo para todos, né? Nós vamos ter o céu, a nova Jerusalém, vamos ter corpos glorificados. Isso será igual para todos nós. Mas o galardão tem a ver com serviço, tem a ver com trabalho, com um chamado específico que cada um cumpriu aqui na terra. Então o céu é o mesmo, mas o galardão, irmãos, a recompensa será proporcional a quê? A quantidade e a qualidade do trabalho que nós fizemos aqui na terra para Deus. E nesse dia, irmãos, no dia do tribunal de Cristo, nós vamos ter plena consciência que o que nós recebemos é justo diante dele. Uns serão salvos, mas não vão receber galardão, não vão receber recompensa, mas serão salvos. Nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco. O sexto ponto que eu quero que você entenda: qual o critério de julgamento? Ok? Então nós estamos dizendo que estaremos diante do tribunal de Cristo. Nós vamos ser julgados. É qualidade e quantidade que nós vamos comparecer, e Deus vai julgar e vai nos galardoar por aquilo que nós fizemos aqui na terra. Qual é o critério de julgamento? Qual é o critério no tribunal de Cristo? 1 Coríntios 3, a partir do versículo 8, diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, o apóstolo Paulo que está dizendo, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre esse alicerce. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando, olha o material que tem que ser usado para construir em cima do alicerce, que é Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Irmãos, dentro do contexto aqui, primeiro Paulo estava ensinando aqui e advertindo a igreja dentro dos muitos problemas que tinha de partidarismo dentro da igreja. Uns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cristo, né? Mas no versículo 9 aqui,
diz o seguinte: pois todos nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras e edifício de Deus. Então, Paulo começa dizendo que nós somos cooperadores de Deus. E a partir daqui, do momento em que você tem um entendimento, que eu tenho um entendimento, que nós somos cooperadores de Deus, nós cooperamos com Deus aqui na terra. A partir desse entendimento, Paulo então começa a mostrar os critérios para esse julgamento. Olha só, depois que ele diz que os crentes são lavoura e edifício, ele diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então vamos lá, irmãos, vamos entender isso aqui. A primeira coisa, a base aqui é importante, o alicerce dessa construção toda aqui na terra, do reino de Cristo. O alicerce, a Bíblia diz, é Jesus. O fundamento, o tema central é esse. Agora, a Bíblia diz aqui que nós somos cooperadores. Então vamos pensar nesses cooperadores, que somos nós aqui, cada um de nós sendo esses construtores, sendo essas pessoas que vão colocar a massa, o tijolo, né, o cimento e assim vai. Então imagina você como esse construtor. A Bíblia diz: veja cada um como edifica. Então, irmãos, existe uma planta e existe um projeto já estabelecido. Se cada cooperador, cada pedreiro quiser fazer do seu jeito, o que vai acontecer? Então vamos ver dentro dos critérios aqui, ponto número 7, 6 tipos de materiais que são usados para definir o critério desse julgamento, para definir se o que você está fazendo vai ter galardão ou não vai ter galardão. Qual é o critério de julgamento? O versículo 12 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando, primeiro critério, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então vamos parar e pensar um pouquinho aqui, irmãos. Nós estamos aqui na terra como cooperadores de Deus. Que tipo de obra nós estamos construindo? Eu quero que você olhe, porque o tempo está próximo. O próximo evento no calendário de Deus, nesse estudo escatológico, o próximo que está às portas é o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento vai ter esse tribunal, que é o julgamento das nossas obras. E é muito importante, é muito pertinente essa palavra num tempo como hoje, de pandemia. Que tipo de obra nós estamos fazendo, construindo para Deus? Que tipo de material você está usando? O critério depende disso. Qual o material que você está usando no que você está fazendo para Deus? Então vamos entender? A Bíblia fala de ouro, prata e pedras preciosas como figura. Então imagina aqui, isso nos ensina de qualidade do que nós fazemos para o reino de Deus. Então, número 1, quando a Bíblia fala sobre ouro, prata e pedras preciosas, o que são isso, irmãos? São obras feitas com dedicação. São coisas que a gente faz, irmãos, que exaltam o nome de Deus. São coisas que nós fazemos, irmãos, com a motivação correta. São coisas que nós fazemos sem reclamar, sem murmurar. Nós temos prazer e alegria em servir. Tudo que você faz que tem esse tipo de material aqui, que o objetivo principal é engrandecer a Deus. Irmãos, olha, quando você faz com amor, faz com alegria, sem reclamar, não fazendo de forma relaxada, fraudulosamente. Quando você olha o carro lá fora, quando você trabalha aí na mesa de som, quando você dança, quando você toca, né? Quando você serve limpando alguma coisa, quando você serve através do diaconato, quando você faz qualquer coisa, evangeliza, discipula, quando você prega para alguém, quando você ajuda, dá uma cesta ou ensina para alguém a palavra de Deus, quando você dá um conselho, faz uma oração por alguém, quando você faz isso, irmãos, Deus espera que a gente faça isso com amor, com dedicação. Qual é a intenção correta? Com a motivação correta, irmãos. E nós vemos hoje pessoas que tudo reclamam.
murmuram, não se interessam por fazer o serviço, a obra, o trabalho do Senhor aqui na terra. E quando fazem, não fazem de maneira feliz, amorosa, desejoso de servir ao Senhor com o coração correto. Então, queridos, quando você faz dessa forma, com alegria, sem murmurar, né? Para a glória, você está servindo, você está dando uma cesta para alguém, você está orando por alguém, você está ensinando alguém, você está pregando para alguém ou discipulando alguém, você está fazendo isso para a glória de Deus. Então o que vai acontecer? Nesse dia do tribunal de Cristo, quando a sua obra for julgada, esse material, se você está fazendo da forma correta, é ouro, prata e pedra preciosa. Agora tem outro tipo de material que muitos crentes de repente estão usando no teu trabalho aqui na terra. O que é madeira, feno e palha? O que é madeira, feno e palha, irmãos? São materiais perecíveis. Imagina, material barato, material que não dura, não tem durabilidade, material que se encontra em qualquer lugar facilmente, material que se consegue com pequena quantia de dinheiro. Ou seja, obras, madeira, feno e palha, são obras feitas relaxadamente. Sabe quando você pega alguma coisa para fazer para Deus, você faz de qualquer maneira? O que é que você tem na mão para fazer? Sabe quando você pega isso para fazer e faz relaxadamente? Faz reclamando, achando difícil, murmurando, sem zelo, seja o que for, olhar um carro lá fora, servir alguém aqui no altar, seja o que for. Madeira, feno e palha é quando você reclama de tudo. Sabe aquela pessoa reclamona, que murmura, que tudo acha difícil, tudo acha complicado, que não tem dedicação, que não tem alegria em servir, que faz tudo com a motivação errada, dentro do coração com a intenção errada. Isso, no dia do tribunal de Cristo, é madeira, feno e palha. Aquele que confiou para nós, irmãos, as suas riquezas, ele espera que a gente use material certo, material de grande valor, ouro, prata e pedras preciosas, intenção correta, alegria no serviço. Então muitas vezes a gente faz a obra de Deus, irmãos, com material que não tem resistência. Pensa um pouquinho se esse tem sido o seu caso. Se aquilo que você tem feito, um PG, ou ir a uma célula, ou não quer, acha tudo difícil, acha tudo pesado. Queridos, tudo que a gente vai fazer para Deus, se fez com esse tipo de coração, no dia que você comparecer no tribunal de Cristo, vai queimar, vai ser perecível e não vai ter valor de recompensa para você. Versículo 13 diz assim: sua obra será mostrada. Preste atenção nessa parte. Sua obra será mostrada. Qual obra? Que você fez aqui na terra. Tem gente que acha que isso não vai acontecer. Acha que está vivendo aqui, pode viver a vida cristã, ou vir à igreja, ou viver da maneira que você quer, e nunca vai prestar conta. É um engano. Olha o que o texto diz no verso 13. Sua obra, aquilo que eu e você fizemos, será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará, o fogo provará a qualidade da obra de cada um. A Bíblia diz aqui, irmãos, que a obra de cada um será mostrada, ou se manifestará. Então haverá um dia em que a obra de cada um vai se manifestar. Aí a Bíblia fala lá, olha lá a palavra dia. Haverá um dia. Essa palavra dia, na maioria das traduções, está em maiúsculo. Pode observar aí. Está em maiúsculo em várias versões. Porque esse dia que diz a Bíblia será o dia da prestação de contas. Quando nós vamos estar diante de Jesus, prestando contas da nossa mordomia, daquilo que Deus nos entregou, da maneira como nós levamos a nossa família, as nossas finanças, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso serviço na igreja, tudo aquilo que Ele deu na nossa mão. Esse dia nós vamos ser julgados pelo que fizemos ou deixamos de fazer. A Bíblia diz, a obra de cada um vai se manifestar nesse dia. Que dia?
o dia do tribunal de Cristo, que também é o dia da prestação de contas que nós vamos fazer diante dele. Aí o texto continua: porque o fogo, pelo fogo será descoberto, diz o texto. Olha que tremendo, irmãos. Tudo aquilo que a gente faz, o texto diz assim, ó: pois será revelada pelo fogo, ou pelo fogo será descoberta. É como se naquele dia as nossas obras fossem lançadas no fogo. Então imagine, naquele dia, tudo que a gente fez é como se as nossas obras fossem lançadas no fogo. O que acontece quando o ouro, a prata e a pedra preciosa é lançada no fogo? Acontece que ela não se decompõe. Pelo contrário, ela fica melhor, a pedra preciosa, o ouro, a prata, porque ela vai tirando ali, a alta temperatura tira as coisas ruins, as impurezas, né? Então, quando o que você fez aqui na terra foi feito com a motivação correta, com o coração correto, você teve qualidade e quantidade no que você fez, isso vai ser ouro, prata e pedra preciosa, e vai ser provado, como diz o texto, naquele dia, que é o dia do tribunal de Cristo, do prestação de contas, naquele dia, como passando pelo fogo. Ou seja, se o que você fez é esse material, ouro, prata, pedra preciosa, teve qualidade, teve motivação correta, o ouro vai fazer com que isso, o ouro, a prata e a pedra preciosa, o fogo vai fazer com que permaneça aquilo que você fez. Isso quer dizer o quê? Se você fez o que fez com a motivação correta e usou tudo que Deus te deu, não enterrou, nesse dia você vai ser galardoado, porque o seu material é ouro, prata e pedra preciosa. Mas e se o que você fez for madeira, feno ou palha? O que acontece com madeira, feno ou palha quando diz o texto que vai ser lançado no fogo? Fica apenas cinza, irmãos. Fica apenas cinza. Quando você faz com a motivação errada, relaxadamente, reclamando, né? Tudo aquilo que Deus te entregou, você não fez da maneira correta, vai virar cinza. Nossas obras vão estar diante de Jesus. E de acordo com as intenções, de acordo com a motivação do seu coração, o fogo vai descobrir o tipo de serviço que fizemos para Deus. Não temos como fugir desse dia do tribunal de Cristo. O verso 14 diz assim: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Olha só, se permanecer, vai receber recompensa. Permanecer, ou seja, se o que você fez é ouro, prata, pedra preciosa, vai permanecer. Se foi com a motivação correta, vai receber galardão. Quais são as obras que serão galardoadas? São as feitas com o material correto. São aquelas, segundo a Bíblia aqui, que você fez para glorificar a Deus. São aquelas que você fez com amor, com dedicação. Esses são materiais. Então, irmãos, sonda o seu coração, para que no grande dia, o dia que nós vamos comparecer no tribunal e nós vamos ser julgadas as nossas obras, para que nesse dia você não tenha surpresa. Quando a gente faz com intenção errada, irmãos, em busca de coisas terrenas, reclamando e murmurando, são materiais de madeira, sem resistência, debaixo do fogo divino, vão prevalecer. Não vão prevalecer, vão queimar, né? Verso 15 diz assim: se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Interessante, né? Quando a Bíblia fala que se queimar, madeira, feno e palha queima com muita facilidade, né? Não vai ficar nada. Ou seja, essa pessoa que tudo que ela fez aqui foi com a motivação errada, que ela não tem nada de valor que ela fez aqui na terra para Deus, não tem nada que na hora que passou pelo fogo do julgamento de Deus, que prevaleceu porque foi feito de maneira amorosa, de maneira correta, com a motivação correta, para glorificar a Deus. Se não tem nada disso nas coisas que você fez, a Bíblia diz aqui que não terá nenhuma recompensa. Tudo que faz sem amor, sem dedicação, vira cinza. Aí a Bíblia diz que essa pessoa que fez assim, que andou na terra dessa forma, não vai ter recompensa, mas vai ser salva, diz o texto, como pelo fogo. Como que pelo fogo? Ou seja, como se
por pouca coisa a pessoa não perdesse a salvação. Não é isso que eu estou dizendo, porque ela não vai perder a salvação. Nós estamos falando de obras, mas a Bíblia diz, vai ser salva como que pelo fogo. É como se ela passasse queimando, né? Como se faltasse pouco, mas a salvação não depende das obras. Mas ela não vai ter recompensa. Usou material errado, perecível, fez as coisas da maneira errada. Então eu quero encerrar essa primeira parte aqui, dizendo para você, seja qual for as coisas, as funções que Deus deu para você aqui na terra, seja qual for, com relação à sua família, com relação ao seu tempo, seu dinheiro, o reino de Deus, talentos que Deus deu. Tem muita gente, irmãos, muita gente, isso me entristece muitas pessoas que há muito tempo enterraram aquilo que Deus deu para ela fazer. Muitas pessoas, irmãos, que um dia foram fervorosas na presença de Deus e hoje estão usando o material errado, perecível, não fazem nada com dedicação, com amor, não dão o seu tempo, não dão o seu amor, não se dedicam a Deus e ao seu reino, achando que com isso está tudo bem, que diante do tribunal não vai acontecer nada. Mas isso não é verdade, irmãos. Alguns não têm usado os seus dons para dar o seu melhor. Quantos salvos nós temos dentro das igrejas que não fazem nada para Deus? Esse é o seu caso. Você está dentro da igreja, você vem aos cultos, mas não faz nada para glorificar, para exaltar o nome de Jesus, para ganhar pessoas para Jesus, para servir ao Senhor através da igreja. Não fazem nada, não fazem nenhum serviço de qualidade para Deus. Outros fazem reclamando com material perecível, sem amor, sem dedicação. Eu quero encerrar essa primeira parte dizendo que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós vamos prestar conta. Qual é o material que você tem usado na construção da sua vida aqui na terra? No dia do arrebatamento, no dia da ressurreição, quando vamos comparecer diante do tribunal, isso tudo vai passar pela prova do fogo. Se o material que você estiver usado for perecível, vai virar cinza e você não vai ter nenhuma recompensa. Ainda dá tempo, irmãos. Nós estamos nos tempos finais, sim. Nós estamos nos tempos do fim, sim, da igreja. Mas ainda dá tempo de você construir alguma coisa para a glória de Deus. De você vir, eu quero, olha, está na pandemia, mas tem muita coisa que eu posso fazer para servir a Deus. Eu posso, além de cuidar melhor da minha vida, das minhas finanças, da minha família, do meu tempo, da minha comunhão e relacionamento com Deus. Além de tudo isso, eu quero fazer algo, eu quero servir através de um PG, eu quero servir através de um evangelismo, através de uma cesta básica, de uma oração, de um evangelismo. Eu quero fazer algo que realmente seja ouro, prata e pedra preciosa. Que Deus te ajude para que naquele dia não seja queimado tudo aquilo que você pensa que está construindo, mas está fazendo com material errado. Eu quero entrar nessa segunda parte dando uma palavra muito importante para os nossos dias. Quero falar aqui da segunda parte dessa ministração, que é rápida aqui agora, mas eu quero que você entenda, porque, irmãos, os crentes não podem ser alienados. Nós não podemos ser pessoas desconectadas do que está acontecendo, porque o mundo, as coisas estão se afunilando. Não sei se você já percebeu isso, mas preste atenção em algumas coisas que eu vou colocar. Quero falar aqui sobre a nova religião mundial. E eu quero que você entenda aqui, queridos, esse ponto aqui da nova religião mundial. Para você entender, irmãos, sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, sobre a construção aqui, né? Precisa entender a construção do ecumenismo. Você precisa entender, irmãos, a construção aqui da lógica da religião, única religião no mundo. Tudo está se encaminhando para um ecumenismo, para que se tenha uma única religião mundial. Eu quero que você abra os seus olhos para entender algumas coisas aqui, que eu vou colocar de maneira rápida, mas vai dar para você entender. Então tudo está sendo, primeiro, tudo está sendo encaminhado para um único governo. Ok? Lembra? Um único líder mundial, que vai ser o anticristo. Um único governo. Se você abrir as mídias sociais, você vai ver mundialmente falando sobre um governo mundial. Quem será o líder? O anticristo, que é esse líder político, carismático, inteligente, que está surgindo aí. Tudo está se formando para que as pessoas aceitem
um único governo. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do único governo, irmãos, tem várias coisas. Primeiro, para que haja um único governo no campo econômico, já está acontecendo. O mundo já está caminhando para um único sistema financeiro, uma única moeda. Então entenda, o anticristo, que é aquele que já está aí trabalhando, eu acredito nisso. O anticristo, que está trabalhando por um único governo mundial, tendo ele como líder político mundial, carismático, inteligente, que vem aí trazendo uma solução mundial. Esse líder político tem que trabalhar em vários campos. Primeiro, o campo econômico. Então, se você observar, já estão trabalhando aí para ter um único sistema financeiro, ok? Uma única moeda mundial. Se você observar o que está sendo falado, já está acontecendo isso. Outra coisa também, que ele já está trabalhando no campo da tecnologia. O mundo está caminhando também para que isso aconteça com a nova simbiose, ou seja, a interação aqui de duas espécies diferentes, homem e tecnologia. O homem e a máquina, já está sendo falado em implantes cerebrais, função, né, junção aí do homem e a máquina. Então isso é no campo da tecnologia. Agora, e no campo da religião? Então, um único governo, um único líder, uma única moeda, o campo da tecnologia sendo trabalhado também, e também uma única religião. Esse é o papel do governo mundial, do líder mundial, fazer com que as pessoas aceitem uma única religião. Apocalipse 13:11. Eu não pedi para o pessoal selecionar os textos. Se der para selecionar aí rapidinho, tudo bem. Senão, você vai me ouvir aqui o texto. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, diz assim: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Quem é essa besta que a Bíblia diz saindo da terra? É o falso profeta. A Bíblia diz aqui que essa figura religiosa aqui, que é o falso profeta, né, que vai fazer sinais aqui, ela tem uma figura de cordeiro, mas por trás é um dragão. Então, irmãos, preste atenção nisso. Comece a observar figuras aí, que é um líder religioso, que será o falso profeta, que tem aquela figura, sabe, de cordeiro, mas por trás é um leão. Então vamos começar a acordar aí, irmãos. É importante para você entender o desenrolar escatológico das coisas. O que vai desenrolar daqui para frente. O que está sendo preparado pela nova ordem mundial, pelo governo único, pelo líder mundial. Então nós temos visto, primeira coisa, eu quero que você entenda isso, uma desconstrução da figura e do papel da igreja. Irmão, se você começar a observar, o comunismo trabalha nessa nova ordem fazendo o quê? O que o comunismo faz? Ele está desconstruindo os valores fundamentais da sociedade. Por exemplo, o que eles estão tentando desconstruir? Começa a observar aí. Esses comunistas aí, o que eles estão tentando desconstruir? Primeiro, valores fundamentais da sociedade como Deus, primeira coisa. Igreja, estão tentando desconstruir os valores igreja, família. E também, irmãos, valores conservadores. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Esses líderes, essa nova ordem mundial, esse governo único, eles não querem pessoas conservadoras no poder. Esses comunistas que vão embutir valores contra a família, a igreja e Deus, eles não querem pessoas conservadoras. Se você observar, o nosso presidente Bolsonaro tem sofrido e muito por ser conservador. Outra coisa que eu quero pedir é que você ore. O presidente Trump, que é dos Estados Unidos, que está aí, já começou as eleições lá nos Estados Unidos, ele é muito conservador. Mas o Joe Biden, né, que está entrando aí, que parece que está quase ganhando, se ele ganhar, irmãos, aí você vai ver a coisa piorar.
Porque o diabo quer a maior cadeira, a cadeira mais importante, que é a cadeira dos Estados Unidos. Então eu tenho orado para que o Trump ganhe. Às vezes você fala assim, mas ele é doido, mas ele é conservador. E o governo mundial, esse líder mundial, essa nova ordem mundial quer desconstruir os valores da família. E os conservadores prezam por isso. Quer desconstruir os valores igreja, Deus. Irmãos, a nova ordem mundial, essa religião única, eles querem desconstruir os valores da igreja. Haverá uma desconstrução da igreja nos últimos dias. E se o Trump sair, isso vai correr mais rápido. Porque é isso que vai acontecer através desse novo líder, Joe Biden. Tá bom? Pode escrever isso. Então, dentro da desconstrução da igreja, irmãos, dentro dos valores, né? Os pontos que a nova era está trabalhando, um deles é desconstruir a igreja. Sabe por quê? Escute o que eu vou te dizer. Essa nova ordem mundial, esse governo único, esses líderes mundiais aí, eles querem subtrair, arrancar da igreja aquela fé original. Sabe, aquela fé fervorosa, viva, aquela fé genuína, aquela fé atuante, aquela fé baseada na cruz de Cristo. O que eles querem fazer, irmãos? Desconstruindo, tirando da igreja. Você pode ver que isso já está acontecendo. Aquela fé genuína, fervorosa, verdadeira na cruz já está saindo e está dando lugar, sabe ao que, irmãos? Aquela igreja mais baseada no intelecto. Sabe, aquela igreja firmada mais no social, mais no homem como centro de todas as coisas. Se você entender isso, queridos, que eles estão tentando desconstruir a fé verdadeira, a fé genuína. Por isso que estão tentando tirar pessoas no poder também que são conservadoras. Estão tentando, queridos, tirar as pregações e as mensagens de fé genuína para colocar mensagens agradáveis. Sabe, aquela mensagem que massageia o ego das pessoas? Sabe, aquela mensagem, irmãos, que não é confrontadora, porque a palavra de Deus é a fé que transforma, que muda o homem, é a fé que confronta. Porque a fé que não te confronta, que só te conforta, ela não te transforma. E a gente tem visto uma fé que conforta, as pessoas querem ouvir algo que conforte o coração delas. E essa fé que conforta, irmãos, ela não muda, ela não transforma. Então o que eles querem fazer? Tirar essa fé genuína, colocar o homem no centro, fazer com que as igrejas sejam... pode ver que você, algumas coisas você não pode mais falar. Então a religião, irmãos, que nós pregamos é aquela que te confronta da posição de pecador, de uma pessoa que faz algo que desagrada a Deus, e te mostra que se houver arrependimento, tem perdão e uma nova vida para você. É essa metamorfose que está se perdendo. É essa mudança, transformação que esse governo mundial, que está querendo trazer uma religião única, está se perdendo, irmãos. Sabe que eles estão tentando aí adaptar o caminho à realidade do mundo. Nós não podemos adaptar o caminho à realidade do mundo, irmãos. Eles estão querendo tirar a porta estreita e colocar a porta larga. Isso não tem jeito de acontecer, queridos. Esse sistema todo que você está vendo, da nova ordem mundial, religião única, governo único, moeda única, é para desconstruir a fé verdadeira. Queridos, abram seus olhos. Esse sistema foi criado propositadamente pela nova ordem, que eles estão trabalhando junto com o anticristo, no sistema do anticristo, para desconfigurar a fé, aquela fé genuína voltada para Cristo. Hoje a igreja é humanista, é voltada para o homem é o centro, o homem tem que ser agradado, e é isso, esse é o projeto do anticristo, queridos. Essa religião, essa fé universal, que várias religiões se unem, sabe, o ecumenismo, é para isso que eles estão trabalhando. Essa religião central aí, várias religiões se unindo, o ecumenismo, queridos, a peça central dessa religião, que já está surgindo aí, eu vou te falar sobre isso, esse ecumenismo, sabe qual é a peça central? É o anticristo. Mas ele vai ter uma figura por trás dele, que vai preparar o terreno. Sabe quem é essa figura? O falso profeta, que é o líder religioso. Começa a observar quem é que está trabalhando para unir as religiões.
Queridos, o falso profeta é uma figura religiosa. Alguém que vai dialogar com esse parlamento religioso mundial. O falso profeta é essa pessoa que vai dialogar com esse sistema, que vai ter respaldo aí dessa religião ecumênica. Então, você quer conhecer o rosto do falso profeta? Eu vou te dar uma dica. Se você quer conhecer o rosto do falso profeta, né? Rosto, não no sentido rosto, né? Se você quer entender como vai ser o rosto dele, você tem que entender que ele vai ter um rosto ecumênico, tá bom? O que é ecumenismo? É a união de todas as religiões para ser uma única religião. É a mistura de todas elas para se tornar uma só. Então, o falso profeta vai ter esse rosto ecumênico. Ele vai dialogar com todas as religiões do mundo. Imagina, ele chega no espírita, ele chega no católico, ele chega no judeu, ele chega no cristão. Ele dialoga com todas as religiões. Sabe aquela fala, escute isso, aquela fala de nós precisamos de paz, nós precisamos de respeito entre as religiões. Entenda uma coisa, meu irmão. Quando se diz respeito, de respeitar o outro, ótimo. Mas esse respeito que eles estão falando aqui, queridos, é aquele respeito que você não pode mais dizer que o único Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Aí você vai contra o que você crer. Mas se você respeita, você não pode mais dizer, porque não tem mais um único. Agora todas as religiões são a mesma coisa, estão juntas. É um ecumenismo falando mais alto. Então, queridos, como se tem respeito por algo que você tem que dizer que você não pode mais dizer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Hoje, o que está acontecendo, irmãos? Além dessa desconstrução da fé viva, revelada, atuante, o diabo tentando desconstruir isso tudo aí, né, com o propósito do ecumenismo. Além dessa desconstrução da fé verdadeira, além dele tá tentando embutir o ecumenismo como religião mundial, há ainda uma linguagem humanista no meio da igreja. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Com essa linguagem, pode ouvir por aí que você vai ver essa linguagem de respeitar os diferentes, de respeito e diálogo, como se fosse a principal bandeira, fosse respeito e diálogo. Na verdade, a essência não é essa. A essência não é respeito e diálogo. A essência aqui é desconstruir os valores do evangelho, é levar as pessoas e conduzi-las ao engano. Desconstruir família, desconstruir a fé. Tem que ser todo mundo amigo, tem que ter respeito. O homem como centro de todas as coisas. Apocalipse 13, a partir do verso 11 até o 13, diz assim. Apocalipse 13, do 11 ao 13. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, fazendo um milagre. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer do céu a terra à vista dos homens. Então, uma figura aqui que você vê desse homem, desse falso profeta, que vai fazer sinais na terra e no céu, vai fazer milagres. Irmãos, nós podemos olhar também para isso aqui. Não estou dizendo que é, mas pode ser, olhando para a tecnologia aqui, né, que hoje já se tem projeção de imagens, né, que pode ser os sinais também que o falso profeta, o anticristo aí vai fazer. Então eles tentam mostrar que o cristianismo é mentiroso. O que é a religião mundial? O que é essa tecnologia? Essa questão toda de projeção. Se você olhar os estudos arqueológicos, eles estão tentando provar, a ciência está tentando provar que Jesus não veio na terra, que ele não foi um homem, que ele não foi Deus, que ele foi um homem histórico. A ciência quer provar isso, que ele não é Deus revelado à humanidade, que ele não veio, morreu na cruz. Irmãos, a ciência está tentando provar isso, queridos. A ciência tem atacado a fé cristã. Irmãos, eu comecei falando aí da desconstrução da igreja, né, tentando tirar essa fé genuína
para uma fé mais humanista, o homem no centro, uma coisa mais liberal, sabe? Uma igreja mais confortável. É essa que a igreja, que a religião mundial quer fazer? Aquela igreja confortável. Aí eu entrei falando da tecnologia, irmão. Sabe por quê? Falei um pouquinho aqui, porque serão as duas frentes aqui que o anticristo e o falso profeta vai trabalhar. Ele quer ser aprovado, apresentando para as autoridades religiosas do mundo o seu projeto. Então, queridos, nós temos hoje já existe um concílio mundial das igrejas. Sabia disso? Sabia que já existe um concílio mundial? Olha a religião mundial, o ecumenismo surgindo. E esse falso profeta vai ser aquele que está cercando tudo isso, fazendo com que tudo isso aconteça. Preste atenção, olha só. Temos um concílio já com 350 igrejas no mundo. E não é qualquer igreja não, irmãos. 350 igrejas representadas nesse concílio mundial aqui. Igreja cristã, igreja católica romana, a igreja espírita, o povo espírita, né? Bruxos, judaísmo, todas as igrejas aí. Ecumenismo com cara de cristianismo. Então é importante que eles estão querendo desconstruir a fé verdadeira. Já existe esse parlamento da religião mundial. Esse lugar já é atuante, irmão. Já tem voz, já tem a abertura na política. Então eu quero que vocês entendam que o anticristo vai pregar uma religião mundial. E o falso profeta, que é esse líder religioso que já está trabalhando aí, essa figura está trabalhando em que o ser humano tem um papel fundamental que vai estar no centro. O anticristo quer pregar isso. Qual é o centro da pregação da religião mundial? O ser humano no centro de todas as coisas. Sabe aquela religião politicamente correta? Você já ouviu falar essa expressão? Aquele diálogo polido que a mídia gosta tanto, né? Aquele diálogo polido que faz parte aí da agenda da nova ordem mundial para desconstruir os valores da família. Esse ecumenismo, irmãos, trabalha preparando o terreno, o campo para o falso profeta que vai respaldar o anticristo. Então o ecumenismo, falso profeta está trabalhando isso tudo para respaldar a liderança do anticristo. O próprio Papa Francisco, se você observar nas falas dele aí, né? O Papa Francisco, que é o Papa da canhota, que é o Papa comunista, ele já sinaliza que tem um plano para a educação mundial. Esse anúncio aí desse plano era um anúncio que era para sair aqui em 2020, mas eles postergaram. Se preparem, porque logo vai sair esse anúncio aí do plano do Papa Francisco, um plano para essa educação mundial. Então, queridos, nesse parlamento da religião mundial aí, faz parte judaísmo, cristianismo, ó, já está formado, ok? E tem um líder que vai conversar com todas essas religiões: judaísmo, cristianismo, islamismo, espírita, satanista, bruxo, todos presentes no mesmo parlamento mundial. Então, eu quero que você entenda, queridos, que eles já dialogam, já estão falando sobre isso. A base da nova política mundial é uma religião universal. Essa religião vai ser o ecumenismo, que vai apresentar o anticristo. Tudo, eu quero encerrar falando para você que tudo está sendo preparado para enganar as pessoas. Uma religião mundial, esse parlamento que já está formado, 350 igrejas representativas, igrejas que são conhecidas, líderes que têm abertura na política, um líder que tem abertura com todas essas igrejas para se formar uma única religião mundial, o ecumenismo. Tudo está sendo preparado para enganar as pessoas, irmãos, com aquela voz, aquela face de cordeiro, mas a Bíblia diz que é um dragão. Queridos, até esse momento da pandemia tem feito pessoas a estarem voltadas para si mesmos, irmãos. Eu tenho visto isso. Essa pandemia corroborou e muito para as pessoas estarem voltadas para si mesmas, para que o projeto do anticristo seja realizado. As pessoas estão assim, sabe aquela igreja humanista,
Aquela igreja de pessoas voltadas para si, que se não for confortável, que se falar alguma coisa que me confronta, que debate com aquilo que eu não quero, não gostaria de ouvir, eu saio da igreja. Isso é humanismo, é um ecumenismo, é a igreja tentando fazer o homem ser o centro de todas as coisas. Daqui a pouco você vai concordar lá com o espírito, você vai concordar com o satanismo, você vai concordar com o catolicismo. Por quê, irmãos? Porque é isso que está sendo plantado na mente das pessoas. Cristãos hoje que não se opõem a essa desconstrução dos valores da família. Nós vemos hoje, queridos, as pessoas tentando enfiar a goela abaixo, para que a gente aceite coisas que na Bíblia diz que é pecado. Desconstrução dos valores da família. E hoje dentro das igrejas as pessoas já começam a achar normal. Não tem que respeitar, é a escolha da pessoa. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque essa nova ordem mundial está trabalhando para uma única religião mundial, uma única moeda, um único líder mundial. Isso já está acontecendo. Quero que você abra os seus olhos. Eu vou orar por você. Na próxima semana, preste atenção, eu vou falar sobre 7 atividades que, se você fizer, vão resultar em galardão. Você quer ir para o céu e ter galardão? Eu vou te falar, dentro do tribunal de Cristo, 7 coisas, atividades que, se você fizer, a Bíblia diz que você vai ter galardão. Que galardão é esse que vai ser entregue no tribunal de Cristo? O que é esse galardão? O que é isso? É coroa? É prêmio? O que é esse prêmio que a Bíblia diz? Vou falar isso e muito mais, e com certeza acontecimentos atuais que eu vou trazer para você aí na próxima semana. Vamos orar, queridos. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Antes de orar, eu quero só, enquanto o Levi coloca aí as contas da igreja, um sonzinho para você. Eu queria que você, antes de orar, eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Então fique até o final desse momento da oração. Antes eu quero dar oportunidade para você, antes de finalizar esse momento aqui, nós encerrarmos com chave de ouro, orando pelas famílias, pelo resgate, para que o anticristo não tenha lugar, para que você, no dia do tribunal de Cristo, realmente o que você fez seja pedra preciosa, ouro e prata. Antes eu quero que você agora seja um mordomo nas suas finanças. No tribunal de Cristo, eu disse que nós vamos prestar conta também das nossas finanças. Então agora é hora de você ser fiel, devolver a Deus. Se você está aí na sua casa agora ouvindo essa palavra, as contas da igreja estão aí, você pode depositar nas contas da igreja, fazer transferência bancária, ou se preferir, você pode vir aqui amanhã, quinta-feira, sexta-feira, de manhã das 8h30 às 11h30, ou das 2 às 6 da tarde, aqui na igreja, entregar o seu dízimo, devolver, né? Sua primícia, sua oferta e seu dízimo. Se você fizer isso, você vai estar sendo um bom mordomo daquilo que Deus confiou na sua mão. Então, enquanto você faz isso, eu quero agora abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar as suas finanças. Vamos orar então, queridos. Muito obrigada, meu Deus. Obrigado, porque a sua palavra, ela é sempre tão maravilhosa. A tua palavra nos dá oportunidade, Senhor, oportunidade de servirmos o Senhor melhor, de fazermos aquilo que nós não fizemos. A minha oração agora é para que cada pessoa que está me ouvindo nessa noite, Pai, cada pessoa que está aí na sua casa, Senhor, Tu sabes como eles têm construído a sua vida cristã, como eles estão, Pai, se eles estivessem hoje diante do tribunal de Cristo, que tipo de material eles teriam construído aqui na terra. Senhor, eu oro para que aquele que está acomodado, aquele que tem feito relaxadamente, aquele que tem se voltado para si, para um cristianismo humanista, que só se volta para as suas necessidades e não tem sido mordomo, não tem sido um bom administrador das coisas que o Senhor confiou. Deus, nos ajude a melhorar. Ajude aquele meu irmão que está desanimado, que está voltado só para a sua casa, para as suas coisas, para a sua família, que está vivendo esse evangelho humanista, Pai, onde o homem é o centro de tudo. Senhor, desperta o meu irmão para que ele faça coisas que seja pedra preciosa, que seja ouro, que seja prata. Deus, que no dia
quando comparecer o meu irmão diante do tribunal, diante do Senhor, e quando as suas obras passarem pelo fogo, sejam obras que permaneçam, sejam obras não perecíveis, porque foram feitas com amor, com dedicação, com esforço, com alegria. Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Pai, desperta o meu irmão, desperte a minha irmã, para não ficar só voltado para suas atividades, para não ficar só voltado para sua empresa, para os seus filhos, para sua família, mas Deus, para entender que somos cooperadores. Deus, que missão linda o Senhor nos deu. Nós somos cooperadores, estamos aqui cooperando com o Senhor, temos uma função e uma missão. Senhor, não queremos chegar diante do Senhor naquele grande dia, e quando a nossa obra for lançada no fogo, ser palha, ser madeira, ser feno, se virar tudo cinza, porque nós não fizemos com amor, não fizemos com dedicação, não fizemos com alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para que tu despertes a tua igreja, desperte o teu povo, tira o povo, Pai, tira o povo do comodismo, tira o povo, Pai, do humanismo, Pai, do evangelho que está só voltado para si. Tira-nos, Pai, dessa situação cômoda que nós estamos. Tira-nos do medo para sermos cristãos autênticos, cristãos agressivos, que pregam, que agem e que não ficam esperando, Pai. Deus, desperta a igreja, todos que estão me ouvindo agora. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, visita essa pessoa agora, visita essa pessoa. Talvez ela está precisando se arrepender, Pai. Deus, aquele que está precisando se arrepender dos seus caminhos ruins, dos seus caminhos errados. Deus, esse que está precisando se arrepender. Deus, provoque esse arrependimento e essa mudança, essa metamorfose. Deus, o evangelho, ele confronta, Pai, é um evangelho de mudança. Então traz mudança na vida do meu irmão, que está vindo à igreja, mas não tem transformação, que está vindo à igreja, mas não tem nenhuma obra, Pai, que é ouro, que é prata, que é pedra preciosa. Ajuda ele, Pai, a construir algo que realmente diante do Senhor vai ter valor, Pai. Eu quero abençoar cada pessoa, cada família, para que sejam bons mordomos, para que construam com qualidade e quantidade, que saiam do comodismo e sejam despertados nessa noite pelo Senhor. Eu abençoo você, sua família, com despertamento, com restauração, com saúde para servir ao Senhor, com prosperidade para investir no reino de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, consolação do Espírito Santo esteja sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você e Deus abençoe seu coração. Que essa palavra faça você refletir a partir de hoje. Peça perdão a Deus e veja o que eu não estou fazendo, o que eu deveria fazer. Deus abençoe, queridos. Amanhã, pela manhã, 9 horas, teremos a live. 19 horas, pastor Celinho. Sexta, novamente a live. Que Deus abençoe você. Que essa palavra traga fruto de mudança no seu coração. Amamos você. Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe.